Paz do Senhor, boa noite. Confesso que eu estava com saudade já do quiz, porque 2 semanas atrás não teve, e a semana passada eu não consegui acompanhar. Até estava comentando com o Dério essa semana. Falei, essa história de ser na sexta, eu tenho que sair do culto e ir rapidinho para casa para conseguir chegar e acompanhar. Né? Se eu passar em qualquer lugar, aí eu já perco. Quero compartilhar uma reflexão em Provérbios, capítulo 9. Eu vou ler na NVI. Eu vou ler do versículo 1 até o 6. E depois do 13 até o 18. Primeiro, para a gente fazer uma comparação. Então, na minha Bíblia, o título vai estar Os convites da sabedoria e da insensatez. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando, venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Agora, versículo 13. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, ou a sombra dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Então, nesse capítulo, a gente vai ver uma figura, como se ele estivesse falando que a sabedoria e a insensatez são 2 pessoas fazendo as coisas e preparando um convite para aqueles que passam por ali. E até nas versões, tem algumas versões que elas vão falar desse jeito mesmo. Ó, no 13 vão falar assim, a insensatez é uma mulher louca. Né? Então é uma comparação de como se elas fossem, a sabedoria e a insensatez, elas fossem pessoas convidando os outros para se aproximarem delas. E aí ele vai falar no primeiro aqui, no começo, deixa eu pôr mais perto aqui, no começo, que a sabedoria, ela construiu a casa, preparou todas as coisas, e aí o que eu acho mais interessante é porque se a gente ler o versículo 4, vai falar assim, ó, olha o que ela disse, venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz. Então, ela está chamando os inexperientes e depois ela vai ter uma palavra para dirigir aos que não têm bom senso. Agora, olha o versículo 16. É a fala da insensatez. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz. Então, esses versículos são idênticos. Versículo 4 e o versículo 16, eles são exatamente iguais. O que isso me leva a pensar? Que os convites são iguais. Todos os dias a gente vai receber convites, tanto da sabedoria quanto da insensatez. E eles vão ser convites iguais. Só que o que elas, cada uma delas pode oferecer, o resultado vai ser diferente. Porque aqui no da sabedoria, versículo 5 vai falar assim, venham comer a minha comida, beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida, andem pelo caminho do entendimento. E lá no versículo 17, o conselho da insensatez é, a água roubada é doce. O pão que se come escondido é saboroso. E aí vai falar no 18, mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos e que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Então a insensatez, ela vai conduzir para um caminho de morte, para um caminho de perdição. Mas antes da gente abordar melhor isso, o que é sabedoria e o que é insensatez? Que na Bíblia, na versão mais antiga, às vezes usa a palavra estultícia. Aqui na NVI vai usar muito insensatez e insensato. Mas nas versões mais tradicionais vai falar estultícia e vai falar o tolo. Então, o que é isso? Né? O que isso significa? A gente tem uma ideia, às vezes, que o sábio
é aquele que estudou bastante, que teve bastante conhecimento e agora ele é sábio. E o tolo é aquele que não sabe nada. Nesses textos de Provérbios, o sábio, ele vai ser aquele que faz as coisas pensando no futuro, nas consequências. E o insensato, o tolo, ele vai ser aquele que faz as coisas pensando só no agora. Ele não pensa nas consequências. Então, é possível a gente conhecer uma pessoa que tenha muito estudo, que fez faculdade, que fez doutorado, mas que seja insensata. Não é uma pessoa sábia. E é possível também acontecer o contrário. A gente conhecer uma pessoa com pouca instrução, uma pessoa que talvez saiba ler mais ou menos, mas que ela é sábia, porque ela vai pensar nas consequências. Então, é esse tipo de sabedoria e de insensatez que o texto ele vai se referir. Não é aquela sabedoria que a gente pensa acadêmica, né, que eu vou conquistar, eu vou adquirir lendo e tal. Lógico que isso não é desculpa para ninguém deixar de procurar conhecimento, porque isso também é importante. Mas o que o texto está dizendo é sobre a questão de pensar nas consequências. Então, quando a sabedoria ela faz o convite, e a insensatez também faz o convite, o texto vai dizer que as duas vão chamar quem está passando. Então, está passando ali na rua, ó, vem aqui, eu preparei alguma coisa para você. Está passando na rua, outra, ó, vem aqui, eu preparei uma coisa para você. E com a gente é assim. Todo dia a gente pode ser convidado a agir com sabedoria ou com insensatez. É lógico que é muito mais fácil agir com a insensatez, porque a insensatez eu tenho que pensar no agora. Eu vou lá, tá, e depois? Não, depois eu penso, eu vou pensar agora. Meu colega me convidou para tal coisa, eu não vou nem pensar nas consequências, se isso vai me trazer algum tipo de problema, eu vou. Então, o insensato é isso que ele faz, ele não vai pensar nas consequências. E o sábio não, ele já faz aquele planejamento, aquele pensamento. Bom, mas se eu for nesse jeito aqui, desse contexto, dessa forma que estão me propondo, não vai dar muito certo. Então, é melhor eu não ir, é melhor eu não fazer. Aí no versículo 7 até o 12, que foi o que a gente pulou propositalmente, a gente vai ler agora eles, que vão ser a sequência. Logo após o convite da sabedoria, que termina no 6, o 7 vai falar assim: quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Então, nesse pedaço aqui, nesse trecho, ele vai falar isso, né? Quando a gente tenta corrigir alguém que já decidiu, já escolheu ali, aqui ele vai usar zombador, mas é a mesma ideia do insensato, a pessoa ela vai ridicularizar. Às vezes a gente está fazendo uma coisa certa, aí só porque a gente está no meio de outras pessoas e a gente está ali mantendo o que é certo, a pessoa olha e fala, mas que tonto. Todo mundo faz do outro jeito, não tem problema. E todo mundo faz isso. Isso aí não tem nada a ver mais. Isso aí é coisa do passado. Você pode fazer. Então, a gente acaba sendo ridicularizado. E aí é isso que o texto fala. Olha, se você repreender o zombador, você vai trazer insulto sobre você. Que aí vai acabar parecendo que você que está errado. Agora, quando ele fala, repreenda o sábio e ele o amará, é porque aquela pessoa que escolheu pelo caminho da sabedoria, que optou pelo caminho da sabedoria, quando você der uma instrução ou uma repreensão, ela vai compreender que é por causa de uma coisa futura, algo que vai acontecer depois e que você está tentando privar ela de uma consequência. Então, ele vai acabar te amando mais. Graças a Deus, aquele dia que a Andréia me deu aquele conselho, eu me livrei de uma que quase que eu estava indo, quase que eu estava fazendo errado. Ainda bem. Então, quando uma pessoa repreendida, ela é uma pessoa sábia, ela vai amar aquele que repreendeu, porque vai perceber que o que trouxe para ela foi uma consequência boa, foi um final feliz, vamos falar assim. E aí no 10 ele vai falar um versículo que é super famoso, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então é por isso que às vezes a gente vê pessoas que têm muito estudo, muito conhecimento, que fizeram várias graduações, pós-graduação, doutorado, e não são sábias, porque não têm o temor do Senhor. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. O que precisa para iniciar, que a gente tenha uma vida com escolhas sábias, é temer ao Senhor.
Tiago vai falar depois lá no Novo Testamento, se alguém tiver falta de sabedoria, pedir a Deus. Então, a sabedoria, ela vem do próprio Deus. E aí, quando a gente, no versículo 12, quando a gente é sábio, o benefício é nosso. Está escrito, se você for sábio, o benefício será seu. Porque no final, aquela escolha que a gente fez, aquela decisão que a gente tomou, sendo sábio, pensando na consequência, consultando a orientação de Deus, ela vai trazer um benefício para a gente. Mas o contrário é verdadeiro. Se for zombador, sofrerá as consequências. Então, quando a gente decide, talvez, pelo caminho mais fácil, que é o caminho de pensar só no hoje. Vou fazer e depois eu me viro. E é interessante assim, porque isso aqui, ele não vai falar só, eu vou ter uma decisão de rejeitar alguma coisa. Não, até no nosso dia a dia. A gente tem decisões sábias ou não. Eu vou comprar, mas você tem dinheiro? Não, depois eu me viro. Isso não é uma decisão sábia. Isso é insensatez, porque depois você vai se prejudicar para correr atrás daquilo. Então, até nas coisas mais simples, a gente precisa ter sabedoria para decidir. Porque depois, o prejuízo é nosso se a gente decidir do jeito errado. E aí, no finalzinho, vai falar que a insensatez, ela vai chamando as pessoas para dentro da casa. E as pessoas entram pensando que ali vai ter uma coisa muito boa, muito diferente. Aí ele vai falar assim, mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos. Ou seja, nem está tendo festa nenhuma ali. Todo mundo que entrou, morreu. Todo mundo que decidiu aceitar aquele convite já se perdeu. Só que quem está do lado de fora não consegue enxergar. Só vai enxergar quando for tarde demais, quando já estiver lá dentro, junto com os outros que perderam. Então, era esse texto que eu queria compartilhar. Eu não vim com ele. É interessante que a Andréia, da outra vez, me chamou com 1 hora antes. E dessa vez ela me chamou de manhã e eu tinha um texto o dia inteiro que eu ia ministrar. E quando chegou aqui, nasceu esse outro texto. Então, eu falei, não adianta, o negócio é para se preparar, assim, né? Não, de última hora.